dizia o velho ditado: pau que bate em Chico, também tem que bater em Francisco. Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de Vasco 1, Inter 1. Tá? Mas antes eu peço que vocês, por favor, curtam o canal, comentem, compartilhem e se inscrevam nessa jossa. Tô gostando de ver o pessoal, tá muito imbuído no canal, tá gostando muito dos vídeos, tá demonstrando isso, mas vamos continuar se inscrevendo, levando para o pessoal conhecer ainda mais o nosso trabalho e fazer com que nós cheguemos aos tão sonhados 300 inscritos, tá bom, galera? Já falei demais, já brinquei demais, vamos falar um pouquinho sobre Inter e Vasco e a tônica da regra, né? Ontem à noite a gente teve Inter 1, Vasco 1. E foi um jogo assim de alguns extremos, tá? O primeiro tempo foi do Vasco, o segundo tempo foi do Inter, né? O Vasco jogou muito bem por um momento, o Inter foi muito bem por outro momento e o ponto principal acabou se tornando a arbitragem. E aí? Flávio Rodrigues de Souza, nosso árbitro aqui, errou ou não errou? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Ontem eu tava vendo esse jogo, eu tive a sorte de assistir o jogo do Vasco, né? Eu tava entre o jogo do Vasco e o jogo do Bahia, acabei optando por assistir o jogo do Vasco. E tava prestando atenção, né, nesse jogo. E me chamou muita atenção negativamente, em parte, e positivamente, em outra parte, a questão da expulsão do Léo Jardim. Né? O Léo Jardim, aos 40 do segundo tempo, é expulso, gerando uma certa revolta, tanto na torcida quanto na comissão técnica do Vasco. E aos 41, 42, no lance seguinte, o Inter consegue o empate. O Vasco sai na frente com o gol do Ryan, o Vasco estava amassando o Inter no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas trocaram, né? As pilhas trocaram, o Inter começou a amassar o Vasco, teve duas bolas na trave, teve bola na trave do Carboneiro, teve bola na trave do Alan Patrick, teve bola na trave do zagueiro, que não fugiu agora o nome. O Inter foi apertando, o Léo Jardim vinha defendendo muito bem, acho que seria o goleiro da rodada se não fosse a expulsão. E aí chega o lance fatídico. Que aos 40 minutos do segundo tempo, 40 para 41, o Flávio, que já estava de saco cheio do Léo Jardim, que estava assim, realizando movimentos de cera ao longo do jogo, estava segurando o jogo, estava praticando essa prática antidesportiva, ele vai lá e ele expulsa o goleiro do Vasco. Detalhe, o goleiro do Vasco estava no chão e tinha solicitado atendimento médico. Tá? Tinha solicitado atendimento médico. Vamos deixar claro, tanto para quem assiste, porque tem um pessoal que não assiste e a audiência é rotativa. No futebol, todo jogador que se machuca, ele vai sair do campo para ser atendido. O único jogador em que o jogo para ele ser atendido é o goleiro. Tá? É uma premissa que o goleiro possui. Porém, os goleiros fazem uso desta premissa de certa forma de má fé. Tem muito goleiro que acaba não se machucando e se joga, vou ganhar um tempo, vou fingir que eu me machuquei. Quantas e quantas vezes a gente não vê um goleiro depois de fazer uma defesa difícil, uma ponte, né? Ou mandar uma bola para escanteio próximo do fim do jogo, por exemplo, se jogar no chão e roda e perde 1 minuto, 30 segundos, até mais que isso, somente pelo atendimento médico. Hoje, essa é uma prática muito comum. É uma prática muito ruim. E os árbitros costumam deixar isso rolar. E é algo que eu enxergo como negativo, tá? Vejo de uma forma muito negativa porque isso acaba atrapalhando o jogo. Ok que acontece no mundo todo. Ok que é regra. E aí o Flávio Rodrigues de Souza vai e manda o Léo Jardim pro chuveiro. Quando ele faz isso, a torcida do Vasco e a comissão ficam revoltadas que se sentem injustiçadas. Meu ponto de vista, eu, Fernando, não consigo dizer que o Flávio fez errado. Não consigo. Porque é regra, gente. É regra. Tá na regra. A cera é uma atitude antidesportiva que deve ser punida pelo rigor da lei. A questão que pega, né, é a seletividade da punição. Eu vou deixar aqui para vocês verem
Isso me pegou. Isso é que me pegou. No primeiro tempo, o Vasco estava amassando o Inter. Tá? O Vasco estava colocando o Inter nas cordas. E quando teve mais ou menos 26 minutos do primeiro tempo, o Rocher, tá? Pode dar uma olhada aqui, ó, o preparador físico do Inter vai atrás do gol do Rocher e manda o Rocher cair, simular uma contusão. Ó, simula aí, desce, se joga aí, porque o treinador quer passar uma instrução para o time. Não obstante, né, após isso, o próximo ângulo que a câmera captura na transmissão da Cazé TV, que foi muito feliz nesse quesito, é justamente que enquanto o Rocher está machucado, enquanto o Rocher está sendo atendido, que o Flávio deixa acontecer, o Rogério Machado está passando instrução para os jogadores para ajustar o posicionamento deles em campo. Isso não pode acontecer. Aí eu considero que o Flávio errou. Aí o Flávio, ele comete um erro. O Flávio, ele é um árbitro que ele gosta muito do holofote. Gosta muito de se aparecer. Ele tem um lado positivo, um fator positivo, mas ele se aparece demais. Quando teve Bahia e Criciúma no ano passado, ele fez a mesma coisa. Ele expulsou o goleiro do Criciúma e acho que nem tinha percebido que o goleiro do Criciúma tinha amarelo. Quando ele percebeu que ele fez uma cagada, que ele falou, puta, vou ter que expulsar, eu achei que ele não tinha. Aí ele expulsou. E tem uma mácula do Flávio que eu acho que acaba atrapalhando ele, até que é esse comportamento explosivo dele na hora de dar o cartão. Ele meio que tem uma explosão, assim, não digo do quesito comportamental, mas sim de tomar o protagonismo. Opa, minha decisão é essa, vou tomar o protagonismo e vai ser desse jeito. E ele não pode, ele acaba, muitas vezes ele erra, algumas ele acerta, mas isso acaba relativizando o trabalho dele como negativo por conta disso. Ele acaba tendo uma imagem negativa muito por conta disso, né? O jogo termina 1-1 e assim, minha opinião, a opinião do Fernando é que o Léo Jardim pode ter feito cera, tá? Pode ter feito cera. Vou até deixar aqui um informativo que foi constatada uma lesão, né, no músculo, um edema no músculo adutor da coxa do Léo Jardim. Para quem não sabe, o músculo adutor da coxa, um pouquinho abaixo da nádega fica o músculo adutor, tá? Parte de trás da coxa ali. Então, ok, Fernando, por que você acha isso? Porque ele estava deitado, pediu atendimento, eu não vi, tá? Eu estava vendo o jogo, eu não vi nenhuma defesa dele antes, naquele momento. E outro posicionamento da Cazé TV, que na minha opinião é muito feliz na cobertura, é que o Diniz, ele um pouco antes, ele tenta fazer as substituições. Né? E um dos que vai entrar, um dos jogadores do Vasco, acaba demorando, o Diniz fica maluco. O Diniz sai fora da casinha, xinga o jogador, fica louco. E aí você pega o mesmo preparador físico do Vasco fazendo sinal pro Léo Jardim, ó, fica na miúda, cai aí porque ele tem que mexer. Tanto que na súmula que eu vou deixar aqui, que o próprio Flávio Rodrigues apresenta e escreve ao fim do jogo, ele informa que já tinha sido avisado pro Léo, né, que ele já teve o tempo, que foi o tempo das substituições para sofrer o atendimento, para ter o atendimento, ele não solicitou, ele estava em pé, ele estava bem, e ele decide cair depois que as substituições acontecem para conseguir um tempo a mais, e nesse período o Diniz ainda fazer outra substituição, com isso vem a expulsão do Léo. Eu escutei hoje muita gente falar assim, o árbitro não é médico. Mas também, gente, o árbitro, ele é a figura central do campo. Ele tem as informações, ele tem a sua visão e ele consegue ter a interpretação do que está acontecendo ao longo dele. Eu acho, e aí eu vou utilizar o acho, tá? Que ele foi infeliz em não aplicar a regra para o Rocher da mesma maneira que ele aplicou para o Léo Jardim. Tá? Nisso ele foi infeliz. Para a gente fazer uma analogia, é como se tivesse eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo dirigindo lá, tá? Tá todo mundo dirigindo o seu carrinho, passa lá no sinal vermelho, aí o guarda de trânsito deixa passar batido. Quando chega a minha vez, ele vai e me caneta. Eu vou dizer, porra, mas na minha vez, cara.
na minha vez, é injusto comigo. Mas eu tô errado em passar o farol vermelho. Na questão do Léo, acontece isso. E aí eu acho, de novo, né, vou usar o termo acho, tô achando demais hoje, não tô tão convicto assim, talvez, que isso seja um pontapé inicial para a CBF, na figura do Schaud, modificar a regra. Tem a regra do Luciano, que ninguém pode chutar uma bandeirinha de escanteio, tem que ter a regra lá no Jardim. E tem que ter a regra para deixar específico a situação tanto do jogador quanto de quem apita, no caso o árbitro. Por quê? Cera, gente, eu tenho 31 anos. Cera, eu vejo desde que eu comecei a acompanhar o futebol em meados de 98 e 99. Cera acontece desde que o mundo é mundo. Tá? O campeonato tem 38 rodadas, cada rodada tem 10 jogos, são 380 jogos. Em todos os jogos acontece isso. O que pega, pra mim, na figura do Flávio, é que ele já apitou outros jogos do Campeonato Brasileiro e não teve esse comportamento. Ele foi corajoso? Foi. Ele foi determinante? Foi. Só que ele foi injusto. E eu não posso também ser hipócrita com a torcida do Vasco e somente falar da regra e não levar em consideração o sentimento de injustiça que o torcedor do Vasco tem. Porque isso acaba se tornando algo muito comum. O ponto negativo que eu vou deixar aqui é esse, ó. A gente tem um ranking dos goleiros que mais ficam pedindo atendimento médico ao longo do Campeonato Brasileiro até agora, tá? A gente tem em primeiro lugar o Rafael com 14 minutos. Meu Deus do céu, cara. E ó, tá? Vou falar como São Paulino. Se é cera, tem que punir. Se é cera, tem que punir, gente, tá? Segundo lugar, a gente tem o Léo Jardim com quase 11 minutos e meio. Então são 17 jogos, 11 minutos praticamente. Você tira uma métrica aí de 40 segundos por jogo. Todo jogo o cara pede atendimento médico. 40 segundos por jogo. Todo jogo o cara tá pedindo atendimento médico. Aí você tem Walter, né? Um pouco mais abaixo, fora do ranking, você tem o Marcos Felipe com quase 9 minutos. Então, já é uma prática que a gente tira e desestabiliza a figura do goleiro. Porque a culpa é do goleiro. O goleiro faz isso. O goleiro traz essa atenção que não deveria. O goleiro assume isso. Por parte do Diniz, da figura vascaína, eu acho que ele foi preponderante quando ele fala na sua coletiva após-jogo que o árbitro assumiu uma responsabilidade para si que talvez não precisasse ser dele. Ok. Eu acho muito válido o Diniz falar isso. Eu acho que o Diniz é preponderante. Por quê? Porque se o árbitro deixa passar, tá? Ele não dá acréscimo, eu ia falar, olha, o jogo terminou empatado. O Flávio teve uma arbitragem ok, nada mais do que ok. Não apareceu, não chamou, né, o holofote pra cima de si e ponto. O que me mata é o pessoal da imprensa chegar e utilizar alguns termos assim que beiram o ridículo, tá, gente? E eu até entendo. Olha, o acréscimo é um artifício que você tem. Olha, pegue e use o acréscimo. Dá 10, 15, 20 minutos. Não! Não, gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem um jogo de 90 minutos mais acrescido 5, 6, 7 minutos, como é uma métrica que acontece em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, por baixo a gente tem 7 minutos em todos os jogos, 2 no primeiro tempo, 5 no segundo, 3 no primeiro, 4 no segundo e por aí vai. Quando a gente começa a falar que a gente vai botar 15 minutos, 20 minutos para o goleiro não fazer cera, de 90 minutos a gente passa a ter jogos de 100, de 110 minutos. Sabe o que isso acontece? Encurta, beleza que são 10 minutos, mas a questão são os 10, 15 minutos em cima da incidência física do jogador. Tem muito jogador que vai ter mais 10, 15 minutos a mais e pode ter uma disfunção muscular, pode ter um cansaço muscular, acabando tendo lesão por estresse, afastando determinados jogadores, aumentando o período de descanso, encurtando ainda mais a questão de você pensar no jogo. São muitas incidências. Então, quando o pessoal simplesmente chega e fala vou aumentar o acréscimo, ele está pensando como vou aumentar o acréscimo. E a incidência que isso causa ao longo da partida e principalmente do ano e do jogo. A ideia não é você aumentar acréscimo. A ideia é a CBF pegar, criar uma regra para que isso que aconteceu com o Léo Jardim se torne a premissa básica. Amigão, fez cera?
tchau, tá expulso. Fez cera primeiramente, tomou cartão. Fez cera, continuou, tá expulso. Tanto que, se você pega a leitura labial, não vou trazer aqui, mas primeiro o Flávio fala, levanta, e ele, não, vou passar um spray, levanta. Ele, não, vou ficar sentado, vou passar um spray. Na terceira vez ele vai lá falar, cartão vermelho, agora passa o seu spray lá fora. Todo mundo fica revoltado e tudo, mas o árbitro ainda deu o aviso, tá, pro jogo. Eu assisti o jogo, eu analisei lance a lance da expulsão e a métrica do Rocher também, que eu acho que foi o erro do Flávio no jogo. Mas além de ter assistido e analisado o jogo, eu ainda procurei estudar hoje para falar um pouco para vocês e reforçar a minha visão. Eu precisava de alguns argumentos para reforçar a minha visão. E os argumentos principalmente foram os que eu trouxe aqui para vocês. Acho, vamos tirar o acho, vamos trocar, tenho a convicção, tenho a plena convicção de que isso pode ser uma mudança a depender do comportamento do Samir Chald, tá? Já que ultimamente ele tem se mostrado muito preocupado com a qualidade do nível de jogo pro Campeonato Brasileiro e pro futebol brasileiro. Espero que este comportamento do Flávio não seja seletivo. Espero que nos próximos jogos que ele apite, ele continue apitando com o vigor que ele tem e consiga continuar punindo da mesma maneira que o Léo Jardim foi expulso. Porque se acontecer do Léo Jardim ter sido expulso somente ontem e não houverem mais expulsões como deve ser a normalidade, como a regra pede, como deveria acontecer, aí eu defendo o posicionamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. O árbitro deve ser afastado. Porque por mais que ele exerça a regra, ele está sendo seletivo na escolha da regra. Diga o que você acha, fala pra mim, deixa nos comentários, gosto, acompanho, leio cada um dos seus comentários. Você que curtiu o canal, muito obrigado. Você que deu dislike, obrigado também por ter vindo aqui, por ter prestigiado o canal. Compartilhe e se inscreva nessa jossa, gente, pra logo, trezentão chegar pra gente, tá bom? Por enquanto, eu me despeço. Uma boa segunda-feira pra vocês. Fui!